Saiu o quinto episódio da nova temporada de What If, que dá continuação à história da Capitã Carter e se situa nos acontecimentos de Capitão América 2. Será que conseguiram fazer uma versão melhor que de Soldado Invernal? E o que a Wanda tem a ver com isso? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso e mais um pouco. Bom, o episódio ele começa com uma breve recapitulação da história da Capitã Carter, que é uma personagem da primeira temporada de What If, e o Vigia ainda faz uma piadinha, que ele não faz sequências, mas que ele abre uma exceção para a Capitã, porque ela fez parte da equipe que ajudou ele a salvar o multiverso na primeira temporada. Então mostra ela saindo do portal quase 70 anos depois. Madame, por favor, abaixe a espada. E mostra ela também comandando os Vingadores, lá naquela cena clássica de Nova York. Mas nesses Vingadores a gente não tem o Hulk, pelo menos ele não apareceu. A gente tem no lugar do Hulk a Vespa, de Homem-Formiga e Vespa, com o traje clássico do Homem-Formiga, não o design dela do filme de 2018. Bom, daí começa o episódio de verdade, Já começa com a Viúva Negra correndo, acho que em volta de um lago, lá em Washington, nos Estados Unidos, que é a cena de Capitão América 2 também, que ele corre em volta do lago, o Falcão tá correndo junto com ele, e daí toda vez que ele passa do lado do Falcão, ele fala à esquerda. Vou colocar a cena aí pra vocês verem. Não fala! Não fala! À esquerda! Colher! Só que nesse caso, quem tá correndo em volta do lago é a Viúva Negra e não o Capitão América. E quem vai buscar de carro também não é a Viúva Negra, lógico, porque ela vai estar correndo, e é a Capitã Carter. Ela ainda faz uma piadinha falando que ela não é de ficar correndo em voltas, até porque ela não foi alistada no exército. Se você pensar, lá em 1940, mulheres não podiam se alistar no exército como soldados, Já o Capitão América, sim. Então, claro, por isso que ele ficaria correndo em voltas e ela não, aí fizeram uma piadinha, enfim. Então a gente tem uma continuidade lá do episódio final da primeira temporada de What If, em que a Capitã Carter e a Viúva Negra vão pular lá no cargueiro e eles encontram o Esmagador Hydra, que é o Steve Rogers. Só que o Steve aqui, ele meio que substituiu o papel do Soldado Invernal. Por quê? Porque ele está sendo controlado, só que não é pela Hydra mais. Inclusive eu já vou falar mais sobre isso, sobre a Hydra, porque pelo que deu a entender nesse episódio, não existe uma Hydra. Mas enfim, o Steve aqui está sendo controlado pela Sala Vermelha, que é uma organização que aparece lá em Viúva Negra, no filme da Viúva Negra, que foi meio que a organização que criou, Eles sequestram crianças femininas e treinam elas para serem viúvas negras. Isso aparece lá no filme da Viúva Negra, se você quiser dar uma olhada. É um filme bem medíocre, assim, por assim dizer. Eu não me lembro muito do filme. Assisti uma vez, paguei para assistir na pandemia, e me arrependo completamente. Esse fato do Steve ser controlado pela Sala Vermelha e não pra Hydra também já se conecta com outro fato do episódio, que é o quê? O Buck e o Steve, como eles ficaram vivos, eles caçaram todos os recrutados, por assim dizer, os aderentes da ideologia da Hydra, até o último que sobrasse. Inclusive, falam que a última missão do Steve foi na Argentina, em 1953, que foi quando ele supostamente teria morrido, Mas não, ele foi capturado pela Ucrânia ou pela Rússia, que levou ele para a Sala Vermelha e começou a fazer lavagem cerebral nele. Então o Buck, nesse universo, tá num cargo de alta liderança na SHIELD, Ele sobreviveu, ele tá meio que no lugar do Alexander Pierce, lá de Capitão América 2, inclusive tem uma cena que o Buck tá conversando com o Conselho, que é bem parecida com a do Alexander Pierce em Capitão América 2. Então, dando continuidade à história, a gente tem o Ossos Cruzados, que era um vilão no universo principal da Marvel, a visão do Buck, que ele podia estar sendo caçado. O Buck não dá muita bola, mas deu o Esmagador Hydra, chega na base da SHIELD, a Capitã Carter conta pro Buck que ele é o Steve, e o Buck fala assim, não, o Steve faria uma coisa bem idiota no meu lugar, então eu vou fazer por ele. Daí ele tenta convencer o Steve, convencer não, mas recuperar a memória do Steve através dos sentimentos, não consegue, mas daí a Capitã Carter e a Viúva Negra conseguem elaborar ali um plano de ataque e capturar o Steve e levar ele para uma ilha deserta lá na Escócia, se eu não me engano. E detalhe que o Buck acertou, em Capitão América 2, justamente no final, o Steve ele solta o escudo dele, ele desiste de lutar para salvar o Buck, que ele fala, não, você é meu amigo, eu vou estar aqui até o fim. Uma cena muito foda, uma das melhores da Marvel disparado. Minha missão! Então finalize. Até o fim estarei aqui.
Só que o Buck não consegue, por quê? Porque ele não tem uma conexão tão forte com o Steve nesse universo quanto a Peggy, né? Pelo menos é o que o episódio dá a entender. Então a Natasha e a Capitã Carter vão para aquela ilha na Escócia com o esmagador Hydra depois de abater ele e tentam elaborar um plano para recuperar a memória do Steve, né? Daí a Natasha sugere, né? Vamos chamar o Stark ou o Bruce, mas a Capitã recusa. Ela fala que eles são cientistas loucos e que estão muito envolvidos em política. O Stark é totalmente compatível com essa descrição, mas o Bruce, eu não sei se você se lembra, lá em Guerra Civil, a Natasha e o Tony têm uma conversa em que o Tony fala, nossa, se o Bruce pelo menos estivesse aqui, né, porque o Hulk ele tava em Sakaar nos acontecimentos de Guerra Civil. E a Natasha ainda fala pra ele, você acha mesmo que se o Bruce estivesse aqui, ele ia estar do nosso lado? Daí o Tony dá a entender que ele acredita que não, né, que ele estaria do lado do Capitão América. Seria bom se o Hulk estivesse aqui. Alguma chance? Acha mesmo que ele estaria do nosso lado? Não. Então o Bruce era totalmente viável eles terem chamado eles aqui, mas não. Claro, eles preferiram dar mais protagonismo feminino no episódio e levar a história lá para a base da Sala Vermelha na Ucrânia. Nessa cena, né, o Steve acorda e teoricamente recupera a consciência dele. O episódio não deixa claro se ele realmente recuperou a consciência ou se ele estava fingindo, mas a impressão que dá é que liberaram ele por um tempo para que ele levasse a Capitã Carter e a Natasha para essa base na Ucrânia, mas depois a Sala Vermelha assume o controle do Steve lá pra frente. Então eles vão para essa base secreta da Sala Vermelha na Ucrânia, e enquanto eles estão indo, a Viúva Negra dá uma descrição da cidade pra Capitã Carter, falando que a Rússia projetou a cidade durante a União Soviética para parecer que saiu de uma música do John Mellencamp, que é um roqueiro americano, né? Vai ser uma cidade de espiões ali para os Estados Unidos não suspeitar, literalmente. Daí a Capitã Carter, ela comenta, né, que ela já ouviu falar do roqueiro porque o Buck apresentou para ela, né? Isso lembra muito a gente daquele caderninho que o Capitão América tinha em Capitão América 2, anotando tudo que ele precisava saber para se informar mais sobre esse novo século, literalmente. Então, quando eles chegam nessa cidade e estão procurando pela base da Sala Vermelha, meio que sobra um tempo pro Steve e a Peggy retomarem a conversa dos últimos 70 anos, literalmente. Daí o Steve fala que não fazia sentido para ele arrumar uma família que não fosse com ela. Daí tem uma cena meio romântica ali que eram para eles se beijarem, teoricamente. Mas a Peggy é interrompida porque ela é atingida com uma daquelas coisas de choque que a Viúva Negra tem por um manequim, por vários manequins, na verdade, humanos que tem na cidade lá, que estão equipados com as armas da Viúva Negra, literalmente. A partir disso a gente tem um encontro da Natasha, da Capitã Carter, e do Steve com a Melina, que é uma das comandantes da Sala Vermelha e é mãe da Viúva Negra. Ela aparece lá no filme da Viúva Negra de 2021, que eu particularmente não me lembro quase nada da personagem, porque eu não curti muito o filme, achei bem medíocre. A Melina que estava elaborando esse plano, daí ela reinicia o esmagador Hydra e o Steve perde a consciência de novo. A partir daí, dá início a várias cenas e várias cenas de luta, até chegar no clímax final da história. Agora, finalmente, a gente tem uma tentativa bem sucedida de recuperar a consciência do Steve pela Peggy Carter, né? Não pelo Buck, que solta o escudo igualzinho o Steve faz em Capitão América 2 para salvar o Buck, fala que não vai lutar com ele. Então a Peggy faz a mesma coisa, fala que não vai lutar contra o Steve. E o Steve meio que recupera a consciência, ainda tá meio confuso, mas tá ciente o suficiente para saber que ele tem que destruir a base da Sala Vermelha, que é o que ele faz, só que não fica explícito ou não se ele realmente se sacrificou ou se ele tá vivo por aí. Então no final do episódio a gente tem a Capitã Carter disposta a ir atrás, né, do Steve, procurar ele, acreditar que ele ainda tá por aí, igual o Soldado Invernal em Capitão América 2. Mas a cena é interrompida por um portal que se abre debaixo da Capitã Carter, que de início a gente até pensa que é o Doutor Estranho, né, o Doutor Estranho corrompido de What If, primeira temporada, que nessa temporada deu a entender que ele vai ser o vilão, se você ler a descriçãozinha ali do último episódio de What If, que a Marvel postou nas redes sociais. Mas na verdade quem puxa a Peggy por esse portal é a Wanda de outro universo, porque o Nick Fury tá diferente nessa cena, para salvar a rainha deles ali. A gente não sabe o que ela quer dizer com isso, mas no título do episódio dá a entender, no próximo episódio que saiu da Marvel, que essa rainha é uma tal de Kahori. Eu não me lembro se essa Kahori já apareceu em alguma outra produção da Marvel, em animação ou no cinema. Com certeza tem alguma coisa dela nos quadrinhos da Marvel, mas nada no MCU. Mas felizmente a gente vai ter uma continuidade desse episódio amanhã já,
E muito provavelmente a gente vai ver a Capitã Carter lutando junto com a Wanda, no sentido de do mesmo lado, né, contra um inimigo em comum. Bom, o vídeo foi esse, bem curtinho para comentar sobre o episódio, um episódio que teve muitas referências a Capitão América 2, eu espero realmente que tenha uma continuidade desse universo da Capitã Carter, e sim, tenha uma guerra civil mais bem explicada, em que ela e o Steve estejam finalmente, né, juntos. Toda vez que a gente vê a Peggy e o Steve junto na Marvel, eles cortam, é 10 segundos que você vai ter e é isso, literalmente. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, eu tô dando início ao canal agora, os vídeos não têm aquela alta qualidade ainda, o áudio tá bem merreca, mas tudo vai melhorar com o tempo e a gente se vê amanhã na análise do Percy Jackson, episódio 3.